botar aqui defesa em profundidade, nosso tema escolhido. Desculpa ser repetitivo, mas realmente os slides não estavam sendo apresentados. Me apresentei. Então, eu sou o Rubens, gerente de produtos aqui da Blockbit. Então, a nossa agenda, rapidamente, né, bem objetiva, eu falo aí alguns dados, estatísticas, conceitualmente, né, por que é definida, então, essa questão de defesa em profundidade, ou segurança em profundidade, e a coisa fica bem legal e interessante quando eu começo a navegar nas questões de arquitetura, em detalhes, para que serve cada camada, e no finalzinho, brevemente, eu vou falar sobre a nossa empresa Blockbit. Então, em termos de estatísticas, né? Então, esse é um dado muito interessante, porque ele traz aqui a volumetria, deixa eu mudar o ponteiro, é mais interessante. Então, essa aqui é uma volumetria de dados trafegados globalmente, né, dos últimos anos e com uma previsão aí dos próximos anos também. Então, a gente está aqui em 2022, então foram trafegados, ou prevê-se, claro, que vão ser trafegados, 97 zettabytes de dados. É uma volumetria monstruosa, é importante a gente ter consciência disso, né? Para que vocês tenham uma ideia, né? 97 zeta, 1 zeta significa o 10 elevado a 21. Então, eu vou ter o 1 e do meu lado direito eu vou ter mais 21 zeros. Para eu encher 1 zeta, eu preciso de 1 bilhão de terabytes. Então, eu preciso pegar 1 bilhão de HDs de 1 terabyte cada um para fazer e completar um único zeta. Se a gente perceber aqui, existem algumas particularidades desse gráfico bem interessantes. Então, a cada 2 anos, praticamente não, né? Eu posso falar que eu tenho 1,5 a mais de volumes de crescimento de dados a cada 2 anos. Se a gente pensar, né, que o 5G está prestes a explodir, e os analistas falam que cada usuário de 5G, mesmo porque as aplicações elas vão ficar mais robustas, mais interessantes, eu vou ter mais qualidade de imagem, de áudio, eu vou tirar proveito dessa performance do 5G. Então, essa volumetria tende a aumentar muito. Então, são dados que trafegam na internet, são ativos importantes e que eu preciso protegê-los com certeza. Protegê-los dessa forma que eu vou explicar aqui, que é por meio de camadas, né? Um outro dado que diz respeito realmente a questões, como é que está hoje, qual o prejuízo que essas quadrilhas causam globalmente. Aqui a gente fala principalmente contra ransom, né, mas esse dado que ele traz é, de forma geral, todos os tipos de violações, né, de fraudes que podem ocorrer no mundo da internet. Então, fraude bancária, um roubo de um projeto importante, de informações sigilosas que possam comprometer e causar um prejuízo. Então, o ransom, principalmente, né, só para relembrar, ele tira proveito das brechas de segurança, das brechas, né, que as empresas eventualmente não cobriram. Então, às vezes, eu não tenho multifator de autenticação, né? Às vezes, o meu usuário não está bem treinado adequadamente, ele clica num phishing, então eu exponho a minha rede interna e automaticamente minha rede externa, talvez um laptop de um usuário, e esse cara, esse indivíduo, consegue comprometer, né, esse funcionário, esse colaborador, a minha rede toda, dependendo da situação. Então, esses dados aqui, só o ano passado, em 2021, o prejuízo realmente é gigantesco, foram 6 trilhões de dólares, é um volume bastante considerável, né? Inclusive, isso ultrapassa a volumetria, né, os dados, a quantia de crimes convencionais, então, de roubo, de latrocínio, enfim, de sequestro, né? Então, que a gente vê o movimento das quadrilhas, né, dos fraudadores tradicionais migrando para o cybercrime. Uma questão é que é difícil, muitas vezes, a gente identificar, né? Então, quando você passa por um processo, uma infelicidade de ter um ataque ransom, onde todos os seus dados são criptografados, e a partir daí você vira, na verdade, um refém dessa quadrilha, né? Então, muitas vezes, mesmo você pagando o resgate, não é a garantia que você vai ter os seus dados de volta. Então, convém, e esse é o intuito hoje, não existe uma bala de prata, evidentemente, para a gente proteger todos esses ativos em camadas, né? Mas, pelo menos, as melhores práticas, as boas práticas,
em um conjunto de boas soluções, uma vez que você já fez o investimento, né, em algumas soluções, vale a pena você colocar essas soluções para trabalhar para você. Então, a gente vai conseguir navegar aqui. Conceitualmente, a defesa em profundidade ou segurança em profundidade é uma estratégia que prevê, né, a adoção de diversas medidas de segurança para proteger a integridade da informação do dado. Então, eu implemento políticas, controles em cada camada, normalmente em redundância, né? E utilizo ferramentas tecnológicas para isso. Então, em cada camada, eu posso criar conjuntos e mecanismos de defesas. Então, às vezes, uma única solução, eu consigo atacar vários pontos. Então, eu tenho um budget que, às vezes, ele é muito restritivo sobre alguns pontos, né, comerciais, mas se eu tenho uma boa solução, com essa solução, eu vou mostrar para vocês, você já consegue atacar vários pontos. Né? Então, é sempre com o intuito do quê? Claro, de inibir a invasão, para que exista, então, aí para fazer a correção e para que você não tenha o seu dado e a imagem da sua empresa, claro, comprometida. Tá? Então, infelizmente, algumas empresas, eu vou até passar rápido aqui, que o barulhinho dele é muito legal. Eu podia citar dezenas de empresas que passaram por aqui. Então, tiveram seus dados bloqueados, criptografados, e você vira refém. Então, para o seu RP, para o seu banco de dados, para o seu e-commerce. Muitas vezes, esses dados, se você pensa que você está com backup íntegro, né? E às vezes eu só tenho backup, eu não tenho uma situação de disaster recovery, você vai checar o seu backup e ele também foi comprometido. Então, você é obrigado realmente a pagar o que essa quadrilha está exigindo de você. E sem a garantia, claro, de ter os seus dados repatriados. Né? Aqui é que a coisa fica legal, então eu vou explicar realmente em detalhes como é que estão essas camadas. Né? Acho que pulou um slide aqui, gente. Ah, legal, está certíssimo aqui. Então, existem várias analogias na internet. Se você pesquisar, né, existe a analogia da cebola, onde ela está protegida, o núcleo da cebola está protegido por várias camadas. Existe a analogia do castelo, que era a mais utilizada, né? Então, você tem o seu castelo. Para acessar o castelo, você tem a ponte, você tem o lago com jacarés, né? Você tem os arqueiros, você tem ali as guaritas. E aqui a analogia da casa é absolutamente igual. Então, vamos imaginar que esta aqui seja a nossa casa, né? Então, ela está totalmente desprotegida, e o que você quer proteger dentro da sua casa, é claro, é o ativo mais importante, que é a sua família. Né? Então, sua esposa, seus filhos. Né? Então, uma casa desprotegida, e aqui você consegue, então, você vai implementando camadas de proteção para essa residência. Então, eu coloquei aqui grades, eu coloquei uma porta reforçada, e começa a criar uma segunda camada de proteção, que seja um muro. Eu não me dou por satisfeito. Né? Eu acho que a casa pode ter mais camadas de segurança, e, de fato, ela pode. Então, aqui a gente coloca, né, grades, a gente coloca cerca elétrica, eu coloco monitoramento, eu coloco aí os nossos amigos de 4 patas, e realmente agora eu, pelo menos, tenho certeza, né, que eu estou protegido, que a minha família, que é o ativo mais importante, também está protegido. Então, se um ladrão, se um miliante estiver passando aqui nessa rua, né, com certeza ele vai olhar para essa casa e vai, pelo menos, opa, aqui vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Então, trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, é absolutamente a mesma coisa, e é aqui que eu entro realmente nos detalhes da arquitetura. Então, alguns definem essa arquitetura com 5 camadas, com 6 camadas, e eu particularmente me identifiquei mais com 7 camadas, até vai de encontro com as camadas OSI. Né? Então, a primeira camada é a camada de políticas, procedimentos e conscientização. Ela está dentro aqui da vertical, né? É do elemento controles administrativos. Ela tem importância ímpar, depois eu vou explicar por quê. A segunda camada, que seria segurança física, né? Então, é aqui que eu impeço que o indivíduo, né, o miliante, o fraudador, vai adentrar no meu data center, vai adentrar na minha empresa de forma física. Aqui eu tenho os elementos de controles físicos. A partir da quinta camada, né, da terceira camada até a última camada, a gente tem a segurança de perímetro, temos a rede interna, temos aqui o host
aplicação e, finalmente, o core do negócio, que são os meus dados. Tudo isso faz parte do controle técnico. Então, aqui que entram as nossas soluções e várias outras soluções de mercado para que você crie, né, esse controle e salvaguarde o ativo que está aqui. Depois, no ativo, claro, eu vou entrar mais em detalhes, realmente praticamente um webinar só para falar dos tipos de proteções que a gente tem aqui para o dado, né? Então, vamos lá. Essa camada, apesar de, na internet, né, em termos de pesquisa, se eles falam que tem 7 camadas, alguns falam que são 6 camadas, ou 5 camadas, aqui existe um consenso entre todos os autores, ou seja, essa é a camada mais importante de todas. Por quê? Porque é aqui que eu vou criar as minhas políticas, é aqui que eu tenho que lidar com a camada humana, que, na verdade, é o elo mais fraco. Não adianta eu ter a melhor solução, né, eu ter gasto uma fortuna para adquirir a melhor solução, se eu não fiz o treinamento, se eu não criei políticas, né, se eu não fiz realmente... porque é justamente essa camada que vai definir como é que eu vou atuar nas demais camadas. Então, ela é extremamente importante, ela é extremamente crucial. Então, primeira coisa, eu preciso definir minha política de segurança da informação. Eu preciso ter alguma solução para fazer isso? Não, é só eu chegar dentro de casa, né, fazer uma pesquisa avançada, e eu consigo criar uma melhor política de segurança da informação. Controle de senhas, controle de acesso, né? Principalmente com relação à política de proteção à privacidade dos dados pessoais. Então, os meus dados que estão aqui, normalmente, eles precisam estar de acordo com alguma normativa. Então, LGPD hoje já é obrigatório para o Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se a gente estender isso para a Europa, a gente fala de GDPR. Se eu for uma empresa de finance, né, uma empresa financeira, eu tenho que ter um PCI, eu tenho que estar de acordo com o PCI, com SOX, por exemplo, né? Se eu for uma empresa de saúde, então tem que estar de acordo com o RIP. É aqui que eu vou definir justamente todas essas questões. O código de ética em conduta, que ele tem que ser muito claro e objetivo para todos os meus colaboradores, né? E também, aí sim, que é o plano de conscientização constante. Isso aqui não para, né? Isso aqui é da mesma forma que o fraudador, né? Que a pessoa que faz um phishing, que tenta adentrar com ranço na sua empresa e faz engenharia social, você, como gestor da área de segurança, você pode fazer a mesma coisa com seus colaboradores. Então, dispara e-mail, né, com link fake, né, para uma página onde vai falar, você não deveria ter clicado nesse link. Então, você vai criando esse processo de conscientização que é o mais importante. As pessoas bem treinadas, você evita, né, existe aí uma questão de percentual aí que você consegue achar na internet, você evita muita dor de cabeça. Então, fiz o investimento, mas não treinei a minha equipe, é um gap, é uma falha bem significativa na qual a gente consegue resolver com esses elementos aqui, com essas ferramentas. Quais são as ferramentas dessa camada? Criar aqui cada política dessa é uma melhor ferramenta nesse sentido. Tá? A segunda camada, que é a segurança, que é a camada física, é justamente eu prevenir que o fraudador entre aí de forma física, claro, né? Invada a minha empresa, invada meu data center. Então, aqui eu posso criar vários mecanismos, né? Então, a biometria seria uma delas, uma guarita também poderia ser uma delas, reconhecimento facial também, né? Fechaduras eletrônicas, cartões, enfim, tokens, alguma coisa nesse sentido. E, claro, você pode ter um monitoramento ativo. Então, se mesmo assim, né, o invasor conseguiu entrar, você vai ter aqui a parte de monitoramento e você consegue ter o alerta e evitar esse tipo de fraude. Ah, mas a minha empresa está 100% na nuvem. Não tem problema. Então, dentro daquelas camadas que eu falei ali, você, claro, não vai se preocupar com essa camada que vai se abstrair isso no serviço de SaaS, no seu provedor de internet, mas aí você tem outras responsabilidades com o dado também, e eu vou explicar mais para frente quais seriam essas responsabilidades. Onde é que a Blockbit, dentro desse universo de camadas, a gente consegue atuar? Então, a gente consegue atuar nos controles técnicos. Então, nessa camada de segurança de perímetro e a rede interna,
Eu preciso prover controles para que eu, saindo da minha rede interna, meus aplicativos, meus bancos de dados para a internet, eu consiga criar essa proteção e vice-versa. Então, o meu e-commerce é acessado do mundo da internet, evidentemente, eu preciso criar essa camada. Então, aqui, basicamente, você já tem que ter um bom firewall de mercado, um firewall que seja Next Generation Firewall. Por quê? Né? Porque é um firewall que eu consigo, além de criar as minhas políticas, eu consigo agregar valor para essas políticas de forma de QoS, na forma de fazer aqui um controle de negação de serviço. Então, se meu serviço web, se meu e-commerce está recebendo muita requisição, eu bloqueio essas requisições externas por meio do meu firewall. Então, ter um firewall, Next Generation Firewall, isso garante essa proteção extra. Eu quero criar um QoS, por exemplo. Então, o meu link primário ele é muito mais rápido, ele é muito mais estável. Eu quero colocar todos esses serviços aqui por trás de um firewall que me propicie essa redundância. Você consegue fazer. Então, com uma única solução, você consegue atender praticamente todas essas camadas aqui. É claro que você tem que ter um conjunto delas, eu vou explicar, claro, mais para frente, mas um bom firewall já é um caminho inicial. Questão de NAT, questão de você criar VLAN, segmentar a sua rede também é extremamente importante. O firewall está aqui para isso, né? Está aqui para você criar essas redes, para você proteger essas VLANs, essas redes segmentadas. Além do firewall, é importante que os meus usuários passem por um proxy web, ou de forma transparente, ou de forma não transparente, né? Mas que eu tenha um controle, que eu tenha uma base de URLs que seja o mais atual possível. Então, a gente tem controle disso. Proxy web basta? Às vezes não, né? A gente tem um proxy SMTP, cada vez menos em uso. Toda essa questão de e-mail está migrando para a nuvem, né? Então a gente tirou isso muitas vezes da nossa responsabilidade aí no on-premises, dentro de casa, e deu essa responsabilidade para a nuvem, né? Office 365, e por aí vai. Mas ter um proxy também faz parte da proteção aqui do meu usuário, do meu host, né? Além disso, o que um firewall de última geração tem que ter? Controle de IPS. Então, a minha aplicação que está sendo bombardeada aqui, se eu não tiver um controle de IPS, essa aplicação vai cair. Meu banco de dados vai cair, né? Se alguém está fazendo um injection no meu SQL, no meu banco de dados, opa, a gente consegue controlar isso. Então, tudo isso na mesma caixa, né? Você consegue ter a questão de log e tudo mais. VPN é mandatório, é obrigatório. Hoje a gente tem a nossa força de trabalho hoje não está mais dentro de casa, não está mais no escritório, né? Está no home office. Então, a Blockbit, por exemplo, a gente tem vários colaboradores em outros estados, né? Isso é legal, mas todos eles acessando por meio de segurança. Então, na hora que ele vai fazer um desenvolvimento no aplicativo, ele tem que fechar e estabelecer uma conexão VPN, né? Isso é fundamental. A parte de SD-WAN, que é justamente, né, além de eu prover aqui para o meu aplicativo, para o meu e-commerce, por exemplo, né, para o meu banco de dados, essa redundância, esse controle de IPS, NATs inteligentes, regras de firewall com QoS, se o meu link principal cair, eu garanto que o meu negócio não vai parar. Então, a gente tem essa inteligência também com o nosso SD-WAN. Por último, e não menos importante, a gente tem a questão do nosso ATP, né, que seria o controle inteligente de ameaças cibernéticas, e aqui a gente tem um laboratório. Esse laboratório ele é 365, 7 dias a semana, ele não para, 24 horas por dia. É ele que traz toda essa inteligência, é esse laboratório que alimenta aqui a minha base, né? As assinaturas de IPS, as minhas assinaturas de IPs, que são considerados nocivos, né? Que são considerados problemáticos para as questões de segurança. É ele que faz todo esse trabalho com a inteligência. Então, a gente tem parceiros aqui que nos ajudam a alimentar, e a gente, em contrapartida, ajuda também a alimentar todo esse ecossistema. E se não bastasse, se você tem um Next Generation Firewall, é importante que você tenha visibilidade de tudo isso aqui. Então,
Eu quero saber quais os países que eu estou acessando mais, que os meus colaboradores estão acessando mais, top 10, top 20, com relatórios inteligentes, com gráficos, né, dinâmicos. Eu quero saber quais as ameaças que eu tenho agora em tempo real. Então, esses logs aqui é nativo da nossa solução e ajuda, claro, você a ter a visibilidade, o monitoramento e assim você, então, combater essas ameaças. Então, o Firewall, ele tem que ser realmente de última geração, é importante que tenha todas essas características, mas além do Firewall, claro, uma única solução não vai ser bala de prata. Então, para a questão de host, né, a gente consegue dividir essa camada aí entre laptops, desktops e servidores. Então, além do firewall por trás, um firewall pessoal nesses hosts aqui no meu laptop, no meu desktop, é importante que você faça a questão de criptografia dos HDs desses laptops que estão aí no home office, né? Que você instale uma solução de DLP, por exemplo, para que você não tenha dados vazados para a internet, e, eventualmente, até fazer um backup, talvez não de todos, evidentemente, mas talvez da área executiva da empresa. Eu consigo fazer um backup aqui desses hosts, uma vez, se você não tiver tudo centralizado no seu servidor de arquivo, né, dentro da sua empresa ou na nuvem, convém que você faça também o backup desses caras aqui da parte de host, laptop e desktop. Com relação à aplicação, você pode aplicar tudo aquilo que eu falei, né, aqui para a questão de host, mas aqui para a aplicação é obrigatório, é mandatório que você tenha uma política, uma rotina de backup consistente, né? Na hora que você vai colocar em produção aqui o servidor, o host, faça um checklist, analise, né? Faça um teste de invasão aqui, por que não? Antes de colocar em produção, né? Considere que esse cara aqui é uma ameaça e só coloque em produção a partir do momento que você tiver certeza que ele não é mais uma ameaça. Então, são elementos importantes aqui que fazem parte do controle técnico que a Blockbit consegue ajudar vocês. Tá? A camada de segurança de dados aqui valeria realmente um caso totalmente à parte. Normalmente, a gente divide, né? Divide-se aí em termos de estrutura de dados, né? Que tipos de dados a gente tem hoje, a gente normalmente divide-se. Os principais são dados estruturados e os dados não estruturados, né? Existem aí dados semi-estruturados também, mas eu vou tratar aqui só essas duas questões de dados. Então, dados estruturados, entende-se que são os meus bancos de dados, são os meus aplicativos, e dados não estruturados, né, são os arquivos, aquela imagem, aquele exame, né, que a minha empresa fez, que eu preciso armazenar talvez por 30, 40 anos, eu preciso ter o controle disso, são os contratos da minha empresa, são os projetos, né, as imagens, enfim, meus documentos, enfim, tudo isso é caracterizado como dado não estruturado. Por sinal, é aqui que está o ouro da empresa, né? Então, se você tiver uma solução, eu fiz aqui um desenho bem simples, então, se você tiver uma solução de backup que consiga te trazer um retorno, né? Entender como é que estão esses dados não estruturados, se às vezes vale a pena manter um dado que não é mais relevante para a minha empresa, eu simplesmente deletaria, né? E teria menos armazenamento para controlar. Eu fiz um desenho aqui que sugere mais ou menos uma rede, né, de alguns clientes. Então, eu tenho aqui a minha força de trabalho externa. Então, dentro dessa camada, né, eu já coloquei aqui proteção contra... Já tenho antivírus, já tenho o firewall pessoal habilitado, eu já tenho aqui um DLP. Esses caras estão chegando aqui na minha rede, né, esses colaboradores, por meio de VPN. Eu tenho normalmente, né, hoje a gente já vê muito isso, 2 provedores de nuvem pública, provedor A, não vou citar nome, provedor B. Eu tenho a minha matriz e tenho aqui algumas filiais. O trabalho de proteger todos esses dados, né? Então, você já tem um firewall aqui interligando todas essas redes, com as melhores políticas, com as melhores regras, fazendo a tratativa, né, de controle e acesso via VPN. E aí você precisa executar o backup. Olha a responsabilidade desse sujeito aqui. Então, aqui eu já tenho vários sistemas operacionais, eu posso ter um Mac, né, posso ter um Windows.
Aqui na minha matriz eu posso ter também vários sistemas operacionais, eu tenho Linux, Windows, eu tenho HP-UX, Solaris, não importa. Eu tenho vários tipos de hypervisors também aqui muitas vezes, né? Acho que os mais utilizados é o Hyper-V e o VM. Eu tenho na minha filial A, que pode ter a mesma estrutura, só que muito menor, se a gente comparar com a minha matriz, a filial B, a mesma coisa. Eu tenho bancos de dados, uma infinidade de bancos de dados para proteger. Quando a gente começa a navegar aqui no provedor de nuvem, né, muitas vezes o provedor fala que tem um backup aqui sim para você, mas às vezes não é tão consistente, não é tão resiliente se você tivesse uma boa solução de proteção de dados. Esse cara aqui também, o meu provedor de nuvem, né, ele vai ter aqui questão de containers. Posso ter um Kubernetes, posso ter vários serviços aqui, ou microserviços que também eu precise proteger. Além disso, né, quando a gente fala de backup, não é só backup, eu preciso criar uma situação de disaster recovery, ou seja, se a minha matriz parar hoje, né, será que o meu site disaster recovery é capaz de assumir? Será que eu fiz a definição? Então, para que você tenha um site de disaster recovery consistente, primeiro, né, você tem que fazer os testes, eventuais testes diariamente, não diariamente, mas você precisa ter certeza que todos esses dados estão ok, meu site de disaster recovery vai subir, então ele tem que respeitar lá o RPO e o RTO, ou seja, qual é o tempo que a minha empresa pode ficar fora e qual é a quantidade de dados que eu me permito a perder dentro dessa política de disaster recovery. E, além disso, essa solução de backup, né, ela tem que fazer também aqui replicação de dados. Então, eu estou fazendo backup da matriz e o core aqui, talvez, eu quero replicar, né, eu quero fazer uma cópia para a filial A. Eu quero também da filial A fazer uma cópia na filial C e por aí vai. Então, eu tenho que ter condições de ter um cross backup e o restore também é a mesma coisa. Eu quero restaurar uma máquina que está aqui no hypervisor do meu provedor de nuvem, né, e quero ter condições de pegar um único arquivo e jogar aqui para o meu desenvolvimento, talvez. Então, tenho que ter condições de fazer isso. Além disso, né, a solução de backup, veja que é um universo bastante interessante aqui para proteger esses dados. Então, eu tenho que ser capaz de gravar aqui em disco, eventualmente em fita, e também gravar aqui nesses provedores de nuvem numa área quente, para que eu tenha um restore muito mais rápido, ou talvez, né, fazer um arquivamento para uma área mais barata, para uma área que eu vou onerar o restore, aliás, eu vou onerar o restore, mas consigo, então, ter um custo muito menor aqui, se eu fizer o envio de um backup, de um arquivamento, por exemplo, para uma área fria dentro desses provedores. Tá? Então, basicamente, além disso, aliás, né, eu tenho que fazer backup, disaster recovery, replicação dos meus dados. Existe uma técnica que diz aí na nomenclatura, né, que é a cópia 3-2-1. Então, eu vou fazer 3 cópias de dados, onde 2 cópias eu vou fazer em mídias diferentes. Então, imagine que eu não tenho o meu on-premises, né, eu tenho só o mundo de nuvem. Então, eu vou ter que fazer 2 cópias, uma cópia talvez o provedor A e depois eu faço uma cópia para o provedor B. Eu vou ter que ter um outro provedor aqui, talvez um outro site, né, um site físico, só para fazer essa cópia off-site. Às vezes, essa cópia off-site, quando eu tenho um problema de ransom, me salva a vida. Eu garanto, né, o restore e consigo colocar novamente a minha empresa em produção. É claro que isso vai levar tempo, evidentemente, isso não acontece da noite para o dia, a volumetria, né, ela é gigantesca, às vezes eu tenho... Hoje a gente fala de mundo virtual, é muito mais fácil você fazer o restore e subir um ambiente. Mas se eu tenho um ambiente físico, eu tenho que instalar o sistema operacional, tem que validar. Mas essa regra aqui, ela ajuda muito. Além disso, né, todos esses dados que eu tenho aqui no provedor A, no B, na matriz, filial, no meu home office, esses dados são iguais. Então, eu tenho que ter uma solução de backup que faça a questão de desduplicação de forma global, para que esse backup seja mais rápido, seja mais resiliente e que eu consuma menos storage, menos dados armazenados, que isso me gera custo, né? Tanto aqui no mundo físico, on-premises, ou aqui no mundo da nuvem.
Por default, né, em termos de segurança, habilita a criptografia dos dados. Eu sei que eu exijo muito mais aí dos media servers, né, que são servidores, né, que têm o papel de mover esses dados de um lado para o outro, mas habilita a criptografia, né? Muitas soluções também já têm a questão de compressão habilitada por default. Isso é legal também, que, de novo, eu vou ter menos consumo de storage, e aqui que também me dê condições de fazer um cross backup e um restore. Quando a gente fala de ransomware, hoje algumas soluções de proteção de dados já têm a proteção nativa contra a ransomware, né? E além disso, né, quando eu falei lá na camada de aplicação, é importante que você tenha soluções de monitoramento, claro, né? Então, imagina um servidor meu de aplicação, meu e-commerce, que tem um baseline diário de X. Opa, um ransomware invadiu, está ali já começando a criptografar alguns dados. É claro que o processamento dessa máquina, naquele momento, ele vai disparar. Então, esse disparo vai me gerar um alerta e o meu monitoramento vai me avisar, olha, tira esse servidor de produção agora, imediatamente. Vamos isolar esse servidor. Então, você consegue isolar essa questão também. Algumas soluções de backup já conseguem fazer isso também. Muito bem, falar aqui brevemente sobre a Blockbit. A Blockbit hoje é uma empresa que ela é líder no seu segmento aqui, brasileira, né? Líder no seu segmento na América Latina, e a gente tem grandes diferenciais, né? Primeiro, você vai ter todo o nível de suporte, todo o atendimento em português. Então, na parte de governo, na parte de algumas empresas ainda, né, o inglês, a gente pega suporte aí de outros países, que é um pouco complicado, aqui a gente não tem esse problema. Você tem uma solução, né, resiliente, uma solução que atende, né, vocês viram lá nas camadas, né, então que atende vários pontos. Acho que o principal aqui é a questão do Next Generation Firewall, que eu consigo atribuir várias soluçõezinhas, várias caixinhas aqui, né? Então, SD-WAN, QoS, a parte de sandbox, que é extremamente importante, né? Então, você tem tudo isso aqui na nossa solução. É uma empresa global, então eu tenho clientes nos Estados Unidos, na Europa, Brasil e América Latina. Toda a questão de monitoramento, né, que está relacionada também ao Zero Touch, a gente consegue isso, oferecer para os nossos clientes de forma gratuita, sem custo adicional, né? Então, que é o nosso gestor. Então, eu quero pegar umas regras, né, da minha filial A, B, C, que são muito parecidas, você dispara isso, faz toda essa gestão através do nosso gerenciador. Tá? Um outro fato que é um diferencial nosso comercialmente é a questão que a gente não precisa, né, de distribuidores. Então, a gente atende 100%, a gente tem capilaridade 100% no território nacional, por meio dos nossos canais. Então, os nossos canais são treinados, homologados, passam por revisões de controle de qualidade e atendimento diárias, e a gente não tem a questão do distribuidor. Então, no final, você não tem um distribuidor, é um FII a menos, é um valor a menos que eu deixo de pagar, que eu deixo na mão do distribuidor. Então, as nossas soluções atendem, né, os principais requisitos e normativas de mercado, toda a questão de ser um produto estável, ser um produto de atualização simples, né? E aí você consegue atender também, a gente tem a parte virtual, a gente tem o hypervisor, os principais hypervisors de mercado, então eu quero subir o nosso Fire, o nosso TM, né? Next Generation Fire, no ambiente virtual você consegue fazê-lo também. E o que é legal é isso, né? A gente tem sempre esses webinars, a gente busca, né, opiniões dos nossos clientes, a gente escuta o mercado e traz essas novas funcionalidades para dentro de casa e a gente desenvolve isso a toque de caixa. A gente é muito rápido nesse desenvolvimento. É uma solução que está sempre se aprimorando para as necessidades, às vezes, né, do mercado brasileiro, claro, mas também a gente consegue cobrir, claro, todos os mercados. Eu acho que é isso. Não sei se eu fui aqui muito rápido. Deixa eu ver se temos perguntas. Ah, sim, eu esqueci de falar. No final, pessoal, o Lucas vai disparar uma enquete aí, tá? De opinião de vocês, talvez quais os temas que vocês gostariam de ter contato, que a gente consiga
passar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui no chat se nós temos perguntas. Vamos lá, vamos aqui as perguntas, gente. Então, muito bem. Tá, aqui foi a questão do slide, desculpe, foi corrigido. Vamos aqui achar a primeira pergunta. Ah, sim, boa pergunta. Então, o Fabrício, né? Ele fez aqui, em relação ao controle administrativo, né, que está lá na primeira camada, que é o mais importante, né? Você sugere que de quanto em quanto tempo as pessoas envolvidas sejam atualizadas sobre as políticas e procedimentos de segurança, mesmo no âmbito físico quanto lógico. Então, essa atualização, se entrou um colaborador novo, ele tem que passar sempre por esse update. Vai muito da definição, né, da política interna. Então, tem empresas que fazem esse refresh a cada 15 dias. Então, eu já passei por empresas que a cada 15 dias eles disparavam treinamentos para nós, vídeos de conscientização, ou que pelo menos seja a cada 30 dias. Mas é sempre bom, né, a gente relembrar para os colaboradores e forçar isso. Então, aqueles testes, né, de engenharia social, dispara. Faz esse disparo pelo menos 2 vezes por mês, 1 vez por mês, para que você entenda que aquele usuário agora está mais esperto, né, e não vai cair nessas armadilhas aí que os fraudadores nos conseguem, às vezes, passar. Né? Dicas de segurança para o uso de notebooks que são usados dentro e fora da empresa. Então, tudo aquilo que eu falei. Né? Então, um antivírus, um firewall pessoal, se estiver vindo da internet, trabalhando via home office, obrigatoriamente coloque uma boa VPN, né? Uma VPN SSL, para que esse acesso ele aconteça. E, porventura, se você não tiver, né, e são colaboradores importantes, se você não tiver um servidor de arquivos global, né, então faz um backup desse dispositivo também. Né? Sobre o appliance, há várias configurações de hardware, desde hardware para pequenas empresas até grandes empresas, sim. Esse é outro diferencial, até esqueci de falar, obrigado pela pergunta, Fábio. Sim, a gente tem vários modelos de hardware, então a gente consegue entender empresas pequenas, médias e grandes. E aí eu vou soltar uma novidade aqui, então a gente já pensando nessa estratégia de atender o universo do 5G, né? Essa tecnologia, a gente vai colocar hardwares para pequenos escritórios, né? Que você consiga, então, ter uma redundância com o 5G através do nosso appliance. Tá? Tem alguma ferramenta free de engenharia social? Com certeza deve ter, né, Daniel? Eu posso depois até fazer uma pesquisa, tá? Mas eu agora não me recordo, de fato, se tem alguma ferramenta free. O nome eu não me recordo de fato, mas com certeza deve ter. Tá? A engenharia social hoje, na verdade, ela nem se faz muito do uso de ferramentas. Né? Então, às vezes, você está navegando, está surfando ali no seu celular, né? num bar, num café, numa padaria, e muitas vezes a pessoa está de olho naquilo que você está fazendo. Né? Expor os seus dados, né, nas mídias, muitas vezes, também contribui para que as empresas façam essa engenharia social. Né? Então, ele vai ali te engajando, sem que você perceba. Quando você tiver dado por conta, muitas vezes você já clicou no phishing, você já teve os seus dados bancários, né, roubados e por aí vai. Então, a conscientização aqui é o melhor cenário para a gente tratar e para a gente se proteger, né, com relação à engenharia social. Mas nós, como empresa, a gente pode fazer o reverso também. Vamos fazer engenharia social com os nossos colaboradores, né, para que eles consigam, então, ter a consciência de que a gente consegue evitar isso com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. 45 minutos. Acho que o Lucas já disparou. Eu vou deixar mais um tempo aqui a nossa enquete, tá?
Bom, legal. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos não recebi mais nada aqui. Com relação ao Eduardo perguntou, né? Tem alguma ferramenta... não, essa aqui eu já respondi. Se eu perder a senha no concorrente, existe uma opção de reset do equipamento. Depende de como foi desenhada a solução, né? Normalmente, às vezes, você tem que fazer o reset e começar do zero. Aí, claro que você tem que ter um backup, né? Uma outra pergunta, em relação ao ataque ransomware, você falou que tem como evitar ou minimizar o problema. Tem uma solução da Blockbit, o nosso IPS, né? Ele consegue controlar, de certa forma, isso. Então, a gente faz a varredura da rede, né? Então, a gente lembra do sandbox que a gente tem nesse nosso laboratório, sim, eles alimentam isso, tá? Então, a gente consegue fazer isso. Fazer esse controle, sim, contra malware. Na verdade, o ransomware, ele é um malware, né? Então, a gente já tem isso na nossa base e a gente consegue dar esse suporte, esse apoio, sim, tá? Essa proteção a mais. Acho que eu perdi alguma pergunta aqui. Falou aqui, tem gratuidade para teste phishing, Goldfish, né? Então, falando já e aproveitando a pergunta, se vocês quiserem testar as nossas soluções, converse com a nossa área comercial, tá? Então, o teste, se você subir, né, como eu disse, uma máquina virtual, o teste, ele passa a ser simples, sem que você precise, né, disponibilizar muita gente, então eu torno isso sem dor de cabeça para vocês, um ambiente virtual, isolado, e também se quiser testar para redes maiores na produção, né, ou uma parte da rede, eu queira testar isso, é só conversar com a nossa equipe comercial que a gente tem essa flexibilidade, tá? Esse é o nosso diferencial também. E aí, claro, né, a gente pode agendar uma demo, uma demonstração da solução. Às vezes, uma demonstração, né, ela evita a POC. A POC era importante, claro, né, mas, às vezes, uma demonstração com as principais funcionalidades para o seu caso, para o seu negócio, a gente consegue evitar as questões, a burocracia da POC, o tempo despendido, né, tanto do seu lado como do nosso lado, mas, se é importante, sem problema nenhum, a gente faz também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem mais uma pergunta. De novo, eu agradeço a presença de todos. A gente vai trazer novos temas para vocês, então, a cada 15 dias, né? A nossa ideia é trazer um tema diferente, voltado para questões de segurança, ou se vocês acharem que tem um assunto quente, né, importante. A gente tem uma equipe aqui de colaboradores que fazem pesquisa, e a gente consegue trazer para vocês. Muito obrigado, um abraço.